Saudações apostólicas, meus amigos, minhas amigas e meus amigos. Como é que vocês estão? Estamos aqui para mais um episódio do Negro Nazareno, episódio de número 9, se eu não estiver equivocado, ok? Se você está caindo de paraquedas aqui assistindo apenas esse episódio, dá uma voltada, assiste desde o 1, porque aqui é uma sequência, tá ligado? É uma série, não adianta você tentar pegar a segunda temporada, que você não vai entender legal. Você pode até entender o que eu vou dizer aqui hoje, mas você não vai entender todo o contexto. Então volta lá no primeirinho, assiste todos, e aí você chega aqui, eu tenho certeza que vai ser outro entendimento para você, tá bom? A gente está indo de passo a passo, né, em ordem cronológica na biografia de Jesus, e é por isso que é importante os primeiros vídeos, porque eu traço um pano de fundo de que perspectiva teológica nós estamos vendo a vida de Jesus, ok? E hoje, especificamente, a gente vai entrar num texto que eu sei que vai mexer com a sua cabeça, porque a gente é crente, né, mano? A gente é evangélico, e o evangélico, ele trata os textos, ele trata o livro com uma sacralidade que não deveria. Porque é texto, é livro. E texto, ele tem que ser interpretado, ele tem que ser lido, ele tem que ser pensado, ele tem que ser questionado. Ok? Se Deus quisesse que a igreja seguisse um símbolo sacro, não seria um livro. O livro a gente lê. Ok, gente? Então não há nada de errado, não há nenhum pecado você pegar um texto e ler, interpretar, fazer exegese, hermenêutica, questionar, perguntar os porquês, ok? Não é porque um texto está na Bíblia e escreveram na capa da sua Bíblia sagrada, é que de fato é. Sagrado é Jesus. Sagrado é a biografia desse cara. Agora, o que está escrito, o que está relatado, tem que ser pensado, questionado, até porque não foi Jesus que escreveu, ok? Por que eu estou dizendo isso? Porque hoje a gente vai entrar num texto que eu sei que a priori talvez você não aceite muito bem, né? Porque te ensinaram de uma forma única esse texto tem uma pegada meio hollywoodiana, e quando eu trouxer uma interpretação mais tranquila, mais simples sobre esse texto, talvez você fique chateado comigo. Eu não quero que você fique chateado comigo, tá bom? Então vamos lá? Qual é o texto de hoje que a gente vai reagir aqui? É o texto da tentação de Jesus. Eita! A gente vai falar de Jesus sem comer 40 dias, a gente vai falar de diabo, e se tem uma coisa, ó, eu aprendi uma coisa. Nesses meus 35 anos de idade, de igreja, desses anos e anos de pastoreio, eu aprendi uma coisa. Faz o que você quiser com os crentes, mas não tira o diabo deles. Ah, não mexe no diabinho deles, não. Eles têm um diabinho, ele tem um diabo de estimação. Se você mexer nesse diabo, eles viram o próprio diabo. Crente não sabe viver sem diabo, gente. Isso é um absurdo. Por que a gente Por que a gente idolatra o diabo? Você já parou para pensar que crente raiz idolatra o diabo? A ponto de, se você tirar o diabo da história, Deus perde o sentido pro cara? Eu já ouvi isso dezenas de vezes. Ah, mas se eu não acreditar em diabo, para que Deus? Pera aí, você acredita em Deus, serve Deus, segue Jesus por causa do diabo? Tá ligado? A sua chave hermenêutica tá completamente equivocada, mano. Então vem comigo, que só nesse texto aqui serão quebrados vários e vários paradigmas, ok? Vamos lá então, mas com calma. Você não vai endemoniar. Ó, tá amarrado. Sai! Tá amarrado. Vamos lá. Esse texto da tentação de Jesus, ele aparece dos 4 evangelhos, ele aparece em 3. Lembrando dos sinóticos, tá? Será que eu já expliquei sinóticos aqui em algum episódio? Não me lembro. Bom, vamos lá. São 4 evangelhos, 4 autores que escreveram a biografia de Jesus, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. Existem os 3 que são os sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. O que significa? Que eles têm uma mesma fonte, ok? Por isso que você encontra os textos repetidos nesses 3 evangelhos. Os mesmos textos com as mesmas palavras, Ctrl+C, Ctrl+V. É óbvio que existem textos que mudam, né? Por exemplo, desses 3 evangelhos, Lucas é o maior e Marcos é o menor. Então Lucas tem muito mais texto que Marcos, mas todos os textos que estão em Marcos estão em Lucas, você está entendendo?
eles têm uma mesma origem. João já não é sinótico. João já é outra pegada, João é outro tipo de escrita, outra literatura, não tem tanto poder histórico quanto os sinóticos, então tudo isso a gente tem que levar em consideração. Esse fato aqui da tentação de Jesus está relatada nos 3 sinóticos, então realmente aconteceu algo parecido com isso aqui e a gente vai tentar entender. O que você pensa quando você fala em tentação de Jesus? O que vem na sua cabeça? Como é que colocaram na sua cabeça que isso aconteceu? Eu vou explicar e me corrija se eu estiver errado aqui nos comentários, tá? Seguinte, Jesus foi para o deserto e inclusive o texto diz que ele foi levado pelo Espírito Santo, tá? Não foi o diabo e nem foi o próprio Jesus. O Espírito Santo conduziu Jesus ao deserto. Chegando lá, é como se ele falasse assim, eu vou ser tentado aqui, hein? Eu tô posto à prova, hein? Eu vou ser posto à prova, então eu vou me fortalecer primeiro. E como é que um crente se fortalece para uma batalha espiritual, segundo a Neuza Tioca? E por favor, entendam a ironia aqui, não me vai ler Neuza Tioca, tá bom? Jejum e oração. 40 dias de jejum e oração, 40 dias sem comer e sem beber, jejuando e orando. Jesus é muito embaçado. E é por isso que lá no 40º dia, quando o mochila de criança aparece, Jesus o derrota. Por quê? Porque houve um fortalecimento espiritual através do jejum, da oração e dos 40 dias. Só que não. E a partir de agora eu vou começar a destruir essa interpretação que você tem disso. Tá? Primeiro, vamos lá. Jesus era homem ou não era homem? Tá, Jesus era Deus. Dentro da fé cristã, ele é 100% homem, 100% Deus. Ok. Mas ele era 100% homem, né? Tem um texto de Filipenses que diz que Deus abriu mão das suas prerrogativas de Deus, se esvaziou da sua glória e se fez homem. Jesus era tão homem que quando crucificaram ele morreu. Morreu, ok? Então não me vem dizer que Jesus ficou 40 dias sem comer e sem beber. Porque é impossível. Porque nenhum ser humano fica 40 dias sem comer e sem beber. Ponto final. Mas, pastor, está na Bíblia. Sim, está na Bíblia. Mas nem tudo que está na Bíblia é do jeito que você acha que é. Mas vamos com calma. E no segundo momento você fala assim, mas é Jesus. Não é o Berlofa que ficou 40 dias sem comer. É Jesus. Tá, mas Jesus era homem. Ele era homem, limitado a espaço, tempo, limitado a essa biologia, gente. Jesus não voava. Jesus não se teletransportava. Jesus precisava se alimentar. Jesus fazia suas necessidades fisiológicas. Jesus, como qualquer outro homem, amanhecia ereto. Porra, era homem, como qualquer outro, tá bom? Jesus cagava e mijava igual você, tá bom? Igual a mim. Então para de achar que Jesus era um super-homem, porque ele era homem. E como homem, seria impossível ele ficar 40 dias sem comer num deserto, sem beber principalmente. Então o que aconteceu? Bom, deixa eu te explicar. Vou te lembrar de alguns acontecimentos bíblicos que eu acho que você já vai começar a entender onde eu quero chegar. Quantos dias Moisés ficou no Monte Sinai, segundo a própria Bíblia, para receber os mandamentos? 40 dias e 40 noites. Quantos dias choveu durante o dilúvio? 40 dias e 40 noites. Quanto tempo o povo ficou caminhando no deserto para chegar na Terra Prometida? 40 anos. Quantos dias o profeta Jonas profetizou em Nínive? 40 dias. Quantos anos o povo de Israel ficou no Egito? 400 anos. Quantos anos o povo de Israel ficou perdido no deserto? Você está entendendo onde eu estou querendo chegar? É muita coincidência que todas as datas, todos os tempos contabilizados na Bíblia têm a ver com 40 dias, 40 semanas, 40 anos, 400 anos. É muita coincidência. Tudo batidinho, 40, 40, 40. Agora deixa eu te dar um exemplo que você já vai entender onde eu quero chegar. Em março do ano passado, 2020, nos primeiros casos, quando os casos começaram a aumentar de Covid no Brasil, nós entramos em
quarentena. Agora fala para mim, há quanto tempo a gente está de quarentena? Já estamos há 1 ano e meio. Quarentena não significa 40 dias, nem 40 noites, nem 40 anos. Quarentena significa um tempo fechado. Mas quanto vai ser essa quarentena? Ninguém sabe. Podia ter sido de 3 meses e pode ser de 2 anos, 2 anos e meio. 40, na tradição judaica, não significa o tempo específico do número, e sim um tempo fechado, com começo, meio e fim. E principalmente, um tempo fechado que termina uma fase e inicia-se um novo tempo, entende? Isso é 40. Então não significa que choveu durante 40 dias. Significa que choveu durante um tempo e depois da chuva tudo se fez novo. Significa que o povo não ficou 40 anos caminhando no deserto. Significa que eles ficaram alguns anos. Mas foi um tempo que iniciou, teve um início, meio e fim e acabou. Jesus no deserto não ficou 40 dias, ele ficou alguns dias. Pode ter sido 1, 2, 3, 4. E aí ele teve começo, meio e fim, e esse tempo acabou. Você está me entendendo? Então, quando tiver o número 40 na Bíblia, 400, não pense que aquele número significa aquilo. O 40 ali é a mesma coisa que a nossa quarentena, é um tempo. Existe quarentena de 2 dias, existe quarentena de 40 anos. Então vá com calma, pequeno gafanhoto. Você não precisa passar por cima da sua inteligência achando que Jesus deu um jeito de ficar 40 dias sem comer, porque não é isso que a Bíblia está dizendo, ok? Beleza? Faz sentido para você? Não é nenhum bicho de 7 cabeças, não é? Olha que legal. No texto de Mateus, eu disse que esse texto está nos 3 sinóticos, né? No texto de Mateus, a descrição corrida ali casa mais ou menos com aquela ideia inicial que eu dei no vídeo, né? De como você interpreta a passagem. Já em Marcos, olha o que o Marcos fala no mesmo texto. Marcos capítulo 1, versículo 12. E logo o Espírito Santo o impeliu para o deserto. Ali ele esteve no deserto 40 dias, tentado por Satanás. Olha só, aqui ele já fala que ele esteve no deserto 40 dias tentado por Satanás. Quebra-se já aquela ideia de que ele jejuou 40 dias e no final o diabo chegou para tentá-lo. E olha o que fala aqui no finalzinho do versículo. E vivia entre as feras e os anjos o serviam. Mateus disse que no final de tudo veio os anjos e serviu Jesus. Aqui o Marcos está falando que o tempo todo os anjos estavam servindo. O Marcos já quebra até a ideia do jejum, seja por qualquer dias que Jesus ficou lá, a quarentena que Jesus ficou lá. Você está entendendo? Agora, se a gente lê Lucas, Lucas tem uma outra perspectiva também. Por quê? Porque cada biógrafo explica a partir da sua perspectiva. O Marcos aqui, por exemplo, ele fala que Jesus ficou um tempo lá. Ele não foi na ideia do jejum, ele disse que Jesus foi levado ao deserto para ser tentado e que os anjos serviam. Não tem nem jejum na conversa do Marcos, não fala sobre jejum. Você está entendendo? Então há várias perspectivas. Então, meu querido, quando alguém usar esse texto para falar que você tem que fazer jejum e oração, esquece. Tá? O jejum de Daniel, o jejum de Jesus. Jesus não fez jejum nenhum, cara. Jesus nunca fez jejum. Esquece, o jejum era uma prática judaica do Antigo Testamento que nem o próprio Jesus cumpria. Se você está fazendo jejum ainda, olha, aí é um problema seu, não quero entrar nesses méritos aqui, ok? Mas jejum não é uma prática cristã. Não existe fundamento, embasamento bíblico para dizer que você tem que jejuar, porque a partir do jejum você vai se fortalecer espiritualmente. Conversa fiada. Pelo contrário, né? O jejum deixa você mais fraco. É isso que é verdade. Quer fazer um jejum intermitente para dar uma emagrecida? Quer deixar de comer glúten e carboidrato depois das 18? Parabéns, ótimo, eu também quero. Agora, jejum como um poder espiritual, isso aí é conversa de uma teologia da espiritosfera e não tem fundamento bíblico, ok? Bom, quero falar para você aqui que eu não estou falando contra o seu jejum, tá? Se você acha o jejum uma prática importante para você, um momento de introspecção, e faz sentido para você, tá bom, cara, faça isso com toda alegria, com toda felicidade. O problema é quando a gente começa a atrelar isso a uma vida espiritual. Eu vou fazer jejum para abrir as portas
Cara, essa barganha com Deus não existe, ok? Sem barganhas com Deus. Não jejue para alcançar alguma coisa de Deus, tá? Esse Deus que pintaram para você não tem absolutamente nada a ver com o caráter do Cristo. Deus não é um Papai Noel que está lá cheio de bênção para te dar e vai te dar isso de acordo com a sua fé, e a sua fé vai aumentar de acordo com o seu jejum. Aí alguém já saca de um versiculeto dizendo assim: mas tem um texto que diz que existem castas de demônios que só saem com jejum e oração. Não existe. Aí você vai no Google agora, você vai achar esse versículo e vai esfregar na minha cara na tela do celular. Aí eu peço para você olhar com um pouquinho mais de calma na sua Bíblia, principalmente se a sua Bíblia for uma Bíblia de papel e não um aplicativo, que este versículo, dependendo da tradução, ou ele vai estar entre colchetes, ou se for a NVI, vai ter uma nota de rodapé. Se você pegar a NVI, a nota de rodapé, você vai lá embaixo e leia a porcaria da nota de rodapé, que eu sei que você não lê, vai estar escrito assim: este versículo não está na maioria dos manuscritos originais. E aí eu queria te dar uma informação, que tem bastantes textos, versículos, frases, palavras, que foram acrescentados ao longo dos anos. Por exemplo, um versículo que fala sobre o tanque de Betesda, que diz que o anjo movimentava as águas. Eu vou explicar isso num episódio um pouquinho mais para frente. Não tinha anjo porcaria nenhum que movimentava a água. Aquele versículo inteiro está entre colchetes e aquilo é uma mentira. Foi inventado para tentar explicar alguma coisa. Igual o tal do jejum e oração das castas de demônio. Esse versículo, esse lance de fazer jejum e oração para expulsar demônio, não está nos escritos originais da Bíblia. Foi acrescentado. Bom, aqui a gente entende o lance do jejum, tá? Não tem jejum, não tem Jesus fazendo jejum, não tem Jesus 40 dias, você entendeu tudo isso. Agora vem a parte mais importante, mais complicada, que é de fato a tentação, onde o próprio diabo tenta Jesus, onde o diabo está acima de Jesus, tentando ele, oferecendo ele, oprimindo ele. Coisa estranha, né? Já não está cabendo, já não está coadunando essas ideias onde o próprio Deus é tentado pelo diabo. Será que é isso mesmo? Bom, eu não vou explicar isso agora, senão o vídeo vai ficar muito longo, mas o próximo episódio dessa série será falando sobre a tentação de Jesus. E aí, se você lembrar, lá no começo do vídeo, que eu disse que existe crente que não sabe viver sem diabo, pois eu garanto que no próximo vídeo eu vou sumir com o diabo da sua vida. Beleza, gente? Próximo episódio, não perca, tá bom? Sou Pastor Berloffa. Não esqueça de me seguir lá nas redes sociais, @pastorberloffa, principalmente no Instagram, tá bom? Lá você vai encontrar tudo que eu tô fazendo por aí. Se já tiver um link do Apoia-se por aí, que eu não sei se eu já tive tempo de abrir, dá uma fortalecida para que a gente possa fazer esse canal crescer, tá bom? Tamo junto? Que Deus nos abençoe. Não esqueça de se inscrever, de curtir e de compartilhar, ativar sininho, a porra toda, e que Deus nos abençoe.